temos o escritório do Tribuna. E na quinta nós temos o consultório do Tribuna Livre, sempre um tema relacionado à saúde e um especialista aqui no estúdio para a gente poder aprender um pouquinho sobre nossa saúde. Vamos lá para o nosso tema de hoje. Bem, no consultório de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gerado muita atenção. As canetas emagrecedoras. Nos últimos anos, celebridades têm impressionado o público com transformações físicas rápidas. Até gente, né, do nosso meio, gente do nosso dia a dia. Para entender melhor os efeitos e os riscos das canetas emagrecedoras, tudo tem que ser usado com cuidado e também com acompanhamento de um profissional. Nós vamos conversar com o Dr. Mário Coutinho, que é endocrinologista, um dos mais renomados aqui do nosso estado, que veio nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse tema. Doutor Márcio, bom dia. Muito obrigado por estar aqui com a gente logo cedo hoje. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter quando vem alguém usar essas canetas, seja Ozempic, seja Mounjaro ou outros tipos, que se espelham em algumas pessoas e às vezes fazem o uso de formas que não é acompanhado por um profissional. Quais são os riscos principais, doutor? A primeira coisa é entender que cada pessoa é diferente da outra. Então, a dose de uma pessoa pode funcionar e para outra pessoa pode não funcionar. E, às vezes, essas medicações causam muitos efeitos colaterais. Então, a gente consegue minimizar os efeitos colaterais através do uso da dose correta para aquela pessoa, né? Além disso, o ideal é fazer um exame prévio para ver se está tudo ok, porque também não é uma medicação livre de riscos. Certo. Né? Ela também tem alguns riscos, muitos efeitos colaterais que podem ser administrados. Quais são os efeitos colaterais que mais são marcantes no início para quem está usando essas canetinhas? Os efeitos colaterais principais são mais do sistema gástrico, gastrointestinal, né? Mais náuseas, vômitos, algumas pessoas têm diarreia, mas a maioria tem constipação, né? E pode dar também desânimo, falta de força, né? E nos casos, quando a pessoa apresenta uma perda de peso muito intensa, pode perder muita massa muscular junto. Então ela pode não perder só gordura. Quando perde massa muscular, termina sendo uma perda de peso que não é tão saudável, né? Porque o ideal é ela direcionar a perda para perder apenas gordura. Então muitas vezes perde muito peso, mas perde muito músculo junto. E para você recuperar esse músculo, às vezes demora muitos anos. Por que essas canetinhas fazem o cara emagrecer de verdade, hein? Elas simulam alguns hormônios que aumentam na cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica tem, além daquela restrição do estômago, também aumenta alguns hormônios. Esses hormônios são justamente os que são usados nas canetas. Então, esses hormônios, eles agem tanto reduzindo a fome, mas principalmente fazendo com que a pessoa tenha a sensação que está cheia de saciedade mais rápida. Por exemplo, eu ainda estou no processo de uso de uma delas, por isso que eu perdi muito peso agora, as pessoas até me encontram, você está irreconhecível, que eu perdi 23 quilos já, em 2 meses. E, por exemplo, eu começo a comer, eu estou comendo basicamente muita proteína e verdura, eu eliminei praticamente 90% de carboidrato. E quando eu começo a comer um bife, por exemplo, metade desse bife eu acho que eu estou com barriga cheia, estou querendo que a comida saia de perto de mim. Isso é o efeito da estimulação desses hormônios, é isso? Exatamente, é o principal efeito da medicação, né? Você às vezes come 2 colheres e já tem a sensação de ter comido um prato cheio. Então por isso que esses medicamentos são tão eficazes. E nos últimos anos estão surgindo medicamentos que agem os iniciais em um hormônio, os intermediários em 2 e já tem pesquisas em 3 hormônios. Então, essas medicações vão ter um efeito muito perto até do que uma cirurgia bariátrica dá. Doutor, algumas pessoas não utilizam ainda com medo de lá na frente isso trazer problemas na saúde. Um medicamento como esse, ele não vai ser colocado no mercado sem antes ter todos os tipos de testes para garantir que o uso não vai causar nenhum tipo de problema. As pessoas podem ter clareza com acompanhamento de um profissional, é claro, de que esse medo aí está superado? Sim, né? Ele fazendo o exame prévio, vendo se está tudo ok, se ele tem um perfil para usar a medicação, essas medicações são muito seguras, né? Hoje em dia já se viu que essas medicações dão até uma proteção cardíaca, então reduz a incidência de infarto, de AVC,
protege o rim, então elas protegem vários órgãos. Elas têm alguns efeitos colaterais que são muito graves também, né? Pode dar, por exemplo, pancreatite, que é uma doença muito grave, né? Mas é raro, né? Se a pessoa fizer tudo como é para fazer, acompanhar os exames direitinho, essa incidência de pancreatite é muito rara, em 1 a cada 100 mil pessoas. Se a pessoa não faz o acompanhamento certinho, essa incidência pode aumentar. Nós podemos ter já um medicamento muito mais potente do que esse que nós temos no mercado? Já tem estudo já. Já tem estudo? Já está se usando em humanos para avaliar a eficácia e a segurança para em breve sair no mercado. São os que agem em 3 hormônios, né? Nós já temos no mercado que agem 2 hormônios e já vai sair outros que agem em 3 hormônios, que seria um pouco mais eficaz do que o atual. É possível que daqui a pouco a gente tenha uma população se livrando a cada dia da obesidade, doutor? Esses medicamentos eles estão mudando a história da obesidade. Pela primeira vez, nos Estados Unidos, por exemplo, que já tem todas as opções, a curva da obesidade começa a descer, né? Então, durante décadas, ela só fez subir. Então, a partir dos últimos anos, a curva de obesidade dos Estados Unidos começou a descer, justamente por conta dessas medicações. Eu citei 2 coisas. Quando eu perdi 23 quilos, eu parei de usar o remédio da pressão arterial e parei de usar um remédio que eu usava, o Glifage, para um problema de pré-diabetes que eu tinha. Não uso mais, consequência da perda de peso que eu tive. Eu estou com minha glicemia de manhã em 80, em jejum, dava 130, e minha pressão arterial, que era 17/10, agora está dando 12/8, 10/7, enfim. Isso é resultado de um processo de emagrecimento. Isso é resultado do processo de emagrecimento. Essas canetas causam isso, né? Redução da pressão, melhora o colesterol, melhora o triglicerídeo. E, na realidade, o paciente tem que ver essa medicação como se fosse um investimento. Você está ganhando anos de vida usando essa medicação, né? Contanto que faça o uso correto, com acompanhamento. E tem que ter um acompanhamento médico. É muito importante. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite. E que tenhamos no futuro uma população que não seja obesa. Exatamente. E com saúde. Tá vendo aí? Eu sou um exemplo claro disso, né? De que hoje minha vida é outra, minha vida mudou. Eu já atingi minha meta, agora é só manter e continuar no mesmo estilo de vida agora com atividade física e garantir saúde, amigo. É o mais importante pra gente. Um técnico de handebol e professor